Saúde aos irmãos com a graça e a paz do Senhor. Amém? Meu nome é Luciano, eu sou da Igreja Congregacional de Pau dos Ferros, no Rio Grande do Norte. Meu pastor é o pastor Gilson Cordeiro e eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar e em segundo lugar ao pastor Jones por essa rica oportunidade de trazer essa devocional aqui no grupo do projeto Vem Orar. A nossa meditação está em Filipenses capítulo 4, versículo 6, que a palavra do Senhor vai nos dizer o seguinte: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Amém. Meus irmãos, todos nós temos constantes preocupações em nossas vidas. Todos nós passamos por momentos difíceis constantemente. Mas a palavra do Senhor nos diz, e que preocupações são essas? Antes de falarmos da palavra do Senhor, o que ela nos diz? Muitas vezes, se você é dono de casa, você tem que se preocupar em trabalhar, em pagar o aluguel, a energia, a internet, colocar a comida dentro de casa, pagar a escola das crianças, não é verdade? E tudo isso gera um turbilhão de preocupações em nossas vidas que nós ficamos aflitos. Muitas vezes chega aquele dia ali do mês que a conta não fechou direitinho, que o orçamento não vai dar para cobrir tudo aquilo que nós temos que pagar. E aí nós nos preocupamos. E dizemos assim: meu Deus, e agora o que é que eu faço? Mas diante dessas situações que são realmente, Jesus já nos alertava, ele dizia: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo porque eu venci o mundo. Jesus já deixou claro para nós que nós sempre passaremos por aflições, mas nós temos o nosso Deus que ele nos escuta através da oração. É por isso que ele aqui nos diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, ou seja, não se preocupe com o que vocês vão comer, vestir, não estejam preocupados com isso. Não percam a saúde e o tempo de vocês se preocupando só com as coisas materiais. Mas vocês devem apresentar isso diante do Pai através da oração. E ele continua dizendo: em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica. Então, nós temos que apresentar ao nosso Deus, seja qual for o nosso problema, porque ele tem a solução no tempo que ele quer e no tempo que ele determinou. Então, quando nós vamos em Mateus 6:25, nós sabemos que ele já fala sobre isso, que nós não devemos, como eu já mencionei antes, não devemos nos preocupar com o que vestir, com o que comer, porque Deus reveste a erva do campo. Imagine nós que somos povo e criação dele. Em 1 Tessalonicenses 5:17, ele vai dizer que nós devemos apresentar através da oração e vai nos ensinar a forma e qual é o tempo que deve ser feitas essas orações. Ele diz que é constantemente, ou seja, diariamente, a cada instante em nossas vidas, nós temos que orar ao Senhor com frequência. Muitas vezes eu e você não teremos a oportunidade de orar com a voz alta ou de joelhos, mas nós vamos orar em espírito e em silêncio, falando mentalmente com Deus. Diante das preocupações, diante das lutas, nós apresentamos ao Senhor. Muitas vezes nós nos deparamos durante o nosso dia com um problema lá em cima. E aonde nós vamos buscar a solução? Em Deus. Porque de nós mesmos nós sabemos que não conseguimos fazer nada. Naquele momento ali nós ficamos tão preocupados que não vemos solução. Nossa mente parece que não raciocina. O nosso coração acelera, vem aquele suor frio, aquele desânimo, cansaço físico. Mas Deus, ele escuta as nossas orações. E ele vai continuar dizendo ainda em 1 Tessalonicenses que já devemos orar agradecendo a Deus por tudo, porque tudo é com permissão do Senhor. Existem aflições, existem algumas dificuldades que é para o nosso crescimento. O nosso Deus, ele permite, não que ele não saiba, mas ele permite para que nós venhamos a depender mais dele. Então, qual seria o sentido de orar? Dependência do Senhor.
Porque Deus, a palavra de Deus diz que Ele sabe tudo e todas as coisas. Ele tem um controle de tudo e todas as coisas. Então Ele sabe tudo o que acontece conosco. Mas Ele quer que nós venhamos a falar com Ele, a conversar, ter esse diálogo através da oração com Ele, que é o nosso Pai. E Efésios 6,18 diz que nós temos que orar no Espírito incessantemente. Ele diz orar sem cessar. Porque essa oração, ela faz o quê? Aumenta a nossa fé, a nossa confiança no Senhor. Porque quando nós paramos de orar, nós começamos a ficar fracos, nós começamos a desanimar, nós começamos a muitas vezes até deixar de ir congregar, deixar de servir ao Senhor, porque as aflições, as lutas, as dificuldades nos tentam parar. E nós sabemos que são armadilhas do inimigo para nos fazer parar. Mas o nosso Deus nos faz prosseguir, porque Ele é o Todo-Poderoso. Então nós, como cristãos e povo do Senhor, temos que permanecer na oração. Temos que permanecer na leitura da palavra, porque a leitura da palavra e a oração vai nos fortalecer, porque o Espírito de Deus está conosco e Ele nos consola, e Ele nos guia, e Ele nos ajuda, e Ele nos fortalece diante das dificuldades. Pois nós temos que manter esse espírito de oração constante, temos que ser perseverantes na oração, e nós também devemos orar uns pelos outros. Eu devo orar pelo meu irmão na fé, porque eu sei que pessoas também oram por mim. Nós temos que orar uns pelos outros, porque nós somos o povo do Senhor, nós estamos unidos por Cristo. Então nós não temos que estar sendo egoísta. Eu vou orar só por mim, o irmão fulano que ora pela vida dele, eu não tenho nada a ver com a vida dele. Pelo contrário, meus irmãos, nós temos tudo a ver com a vida dos nossos irmãos, porque são nossos irmãos em Cristo Jesus. E Lucas 18:1, Jesus alerta para nós orarmos e nunca desanimar, ou seja, nunca esmorecer. Não podemos parar de orar, não podemos deixar de orar, seja qual for a situação, até mesmo naquela situação que nós não conseguimos falar, mas nós temos mente e nós oramos mentalmente em espírito ao Senhor, nunca sem parar. E a certeza que deu, que resultado nós temos em orar sem cessar? Lucas 11:9 vai dizer assim, que se nós pedirmos, dá-se-vos-á, se buscarmos, acharemos, e se bater, abrir-se-vos-á a porta. Quem pede, recebe, quem busca, encontra, quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou seja, uma ação que tem uma reação. Então, nós temos que buscar o Senhor constantemente. É uma ordenança dele, porque nós sabemos que Ele vai nos dar a resposta no tempo dele. Deus não está... Uma vez eu li um certo estudioso que ele disse que Deus não está preocupado com nossa pressa nervosa, porque quando nós oramos, nós dizemos assim: Senhor, eu quero que seja para ontem. Eu quero que seja para ontem. Não diz nem assim para hoje, eu quero que seja para ontem. Mas Deus nos faz esperar para que nós venhamos a aprender a depender mais dele. Para que nós venhamos a aprender a viver constantemente na presença dele. Porque o mundo tem muitos atrativos e bons, mas nós que somos o povo do Senhor, temos que ser sempre atraídos pela palavra de Deus, pelo poder de Deus, gratos a Ele pela misericórdia e graça derramada em nossas vidas, porque Ele tem cuidado de nós. Ele nunca nos abandonou, Ele não nos deixa. Muitas vezes nós é que esquecemos o Senhor, nós é que começamos a sair do caminho do Senhor, nós é que começamos a se achar, porque quando nós temos tudo que nós queremos, temos do bom e do melhor, nós esquecemos do Senhor. Nós começamos a nos ensoberbecer e Deus vai e nos abate, porque isso aí é bíblico, a palavra de Deus nos diz isso, que Deus abate aos soberbos, ou seja, aquele que se acha, aquele que acha que já está bom demais, que não precisa mais se preocupar, que não precisa mais orar. Mas nós estamos vivendo tempos que apontam para a aproximação da vinda do Senhor Jesus, e que nós, como igreja do Senhor, temos que permanecer perseverantes na oração, temos que estar unidos uns com os outros, aqueles nossos irmãos que nós sabemos que já caiu,
que está passando por dificuldade, que está lutando contra um câncer, que alguns que já perderam entes queridos precisam de apoio e cobertura de oração. E nós somos o povo do Senhor e nós temos que ter essa determinação e perseverança na oração e na palavra do Senhor, porque Ele está cuidando de nós. Eu quero terminar, concluir, lembrando do que nós aprendemos aqui, que nós não devemos estar preocupados por nada, devemos apresentar nossas preocupações e momentos de ansiedade a Deus através da oração. Essa oração deve ser constante e sempre perseverando, também com leitura da palavra, e nunca devemos desanimar. Para fortalecer a nossa fé em Jesus, precisamos estar em constante oração uns pelos outros também na caminhada cristã. Eu agradeço ao Senhor por tudo, eu peço oração pela minha vida, eu sou seminarista também e há 8 anos eu sou dirigente de louvor na igreja local, ou como nós costumamos dizer no meio congregacional, sou ministro de louvor. Que Deus abençoe a família de cada um de vocês, obrigado a Deus por tudo, a honra e glória seja dada a Ele, e obrigado também a pastor Jones pelo convite, e que Deus possa abençoar cada um de vocês que vão assistir esse vídeo, assim como eu fui abençoado com essa palavra maravilhosa, que vocês também sejam para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Deus os abençoe e até o nosso próximo encontro. Tchau, fiquem na paz.